Primeiramente, boa noite. Cumprimento a mesa diretora, em especial o presidente, senhor Edi Salomão, o prefeito exercício, senhor Márcio Drevic. Cumprimento também os demais vereadores, internautas, os grupos de idosos de várias localidades que estão presentes, a imprensa, os internautas e os municípios presentes. Então, a Secretaria Municipal de Assistência Social, a SEMAS, é um órgão público responsável pela gestão da política de assistência social. Todos os esforços visam a consolidação da assistência social no município, conforme as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, que garante apoio a você, à família, enfim, à comunidade, no enfrentamento de dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos. O atendimento é feito por profissionais como assistentes sociais, psicólogos, educadores sociais, advogado e pedagogo social, que procuram entender a situação de cada pessoa e atuam para melhorar as condições de vida, de relacionamento e inclusão social. Hoje, São Bento do Sul conta com os seguintes equipamentos: a família acolhedora, o abrigo institucional, abrigo de crianças e adolescentes, a casa-abrigo para mulheres em situação de risco, medidas socioeducativas e liberdade assistida, PAEF, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, o PAEF, Bolsa Família CadÚnico e benefícios eventuais. Então, quem é usuário do SUAS? Qualquer cidadão que esteja passando por momentos de dificuldades ou situações que podem estar relacionados à pobreza, à falta de acesso a serviços públicos, a problemas familiares e discriminações. Podem acessar o SUAS pessoas que dependem de cuidados especiais, que perdem o emprego, situação de violência física, psicológica, sexual ou ainda quando há algum desastre natural na comunidade. Na assistência social, estas situações de desproteção são conhecidas pelo termo de vulnerabilidade social. Os direitos do usuário do SUAS: ser atendido e ser informado dos seus direitos e como garantir. Ser informado e orientado sobre os serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social. Eles precisam ter as informações claras, simples e acessíveis. Ter os seus direitos reconhecidos. Ter acesso a recursos e serviços que ajudem a proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência. Ter acesso a serviços e programas de assistência social de qualidade, ter acesso a todos os serviços oferecidos pela rede de assistência social. Proteção social básica. Qual é o objetivo da proteção social básica? Ela tem como objetivo prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. O CRAS, o que vem a ser o CRAS? O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social, que é a porta de entrada, ela atende a população mais vulnerável e leva as famílias aos serviços oferecidos. Em São Bento do Sul, hoje tem 3 CRAS. Eles estão na Centenário, no Cruzeiro, na Vila União e na Serra Alta. O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo, assim, que o governo conheça melhor a realidade socioeconômica desta população. Neles são registradas informações como características da residência, identificação de cada pessoa, escolaridade, situação de trabalho e renda, entre outras. E assim podendo ser cadastrados no Bolsa Família e no BPC. O que é o BPC? O BPC é o benefício individual, não vitalício e intransferível, que garante a renda de um salário mínimo
a pessoas idosas, 65 anos ou mais, ou pessoas que comprovem deficiência, que não consiga sobreviver sem esse benefício. Serviços disponíveis no CRAS. PAIF, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, cadastramento do Bolsa Família CadÚnico, oficinas, palestras, hortas comunitárias. Hoje, no município, existem 4 hortas comunitárias, uma na Alpestre, Mato Preto, Centenário e Serra Alta. A gente está pensando em ampliar ainda esse ano ainda mais 2 hortas. A Proteção Social Especial, o CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. A pessoa passa pelo CRAS e depois é encaminhado para o CREAS, onde são atendidas famílias e pessoas que tiveram seus direitos violados, que sofreram negligência e abandono, foram ameaçados ou sofreram maltratos, vítimas de violência e pessoas que sofreram discriminação de todos os tipos. A média complexidade, PAEF, Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos. Liberdade, Serviço de Proteção Social Adolescente em cumprimento de medidas socioeducativa, de liberdade assistida e de prestação de serviço à comunidade. Serviço especializado em abordagem social e pessoa em situação de rua. PAEF. O que vem a ser o PAEF? O PAEF é um serviço que compreende diversas ações e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais, e para o fortalecimento na função protetiva das famílias, diante o contexto de condições que as vulnerabiliza ou as que são submetidas à situação de risco pessoal e social. As situações chegam até o serviço através de encaminhamentos do Conselho Tutelar, Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, DPCAM, Disque 100 e mesmo por denúncia anônima. O Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, também traz informação ao CREAS, sendo que esta é a porta de entrada dos usuários. Ministério Público, o Judiciário, como também diretamente pelos profissionais da educação. Os serviços têm como objetivos construir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva, processar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos, conforme necessidades. Contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições da autonomia dos usuários. Contribuir para romper os padrões violadores de direitos no interior da família. Contribuir para a reparação de danos e da incidência da violação de direitos, prevenir a reincidência de violações de direito. Serviço de medida socioeducativa em meio aberto. O serviço é fundamentado no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que prevê a possibilidade de aplicação de medidas socioeducativas a jovens autores de atos infracionais. O serviço é composto por uma equipe técnica interdisciplinar, sendo um assistente social, um pedagogo, uma psicóloga e uma auxiliar administrativa, que atende adolescentes com idade de 12 a 18 anos incompletos ou jovens de 18 a 21 anos, em cumprimento de medida socioeducativa, aplicada pela Justiça da Infância e da Juventude ou, na ausência desta, pela vara civil correspondente e suas respectivas famílias. O Serviço de Proteção ao Adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade tem por objetivos realizar acompanhamento social a adolescentes durante o cumprimento de medida à comunidade e a sua inserção em outros serviços e programas socioassistenciais e de política pública setoriais.
criar condições para a construção, reconstrução de projetos de vida que visem a ruptura com prática do ato infracional. Estabelecer contratos com o adolescente a partir das possibilidades e limites do trabalho a ser desenvolvido e normas que regulem o período de cumprimento da medida socioeducativa. Contribuir para o estabelecimento da autoconfiança e a capacidade de reflexão sobre as possibilidades de construção de autonomias. Possibilitar acessos e oportunidades para ampliação do universo informacional e cultural e o desenvolvimento de habilidades e competências. Alta complexidade conta com os serviços do Programa Família de Apoio, que são parceiras da Família do Apoio Ajuizado, a Promotoria de Infância e Juventude da Comarca de São Bento do Sul, o Grupo Gerando Amor, Conselho Tutelar, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação. A modalidade Casa-Abrigo e Adolescentes, Casa-Abrigo para mulheres em situação de violência. Os demais serviços: benefícios eventuais, o auxílio funeral, auxílio natalidade, cesta básica, fotos para documentação e passagens. A gente ainda tem, a Secretaria tem o Centro de Apoio à Formação Infanto-Juvenil, o CAF, um na Serra Alta e um na Vila 1º de Maio. Então, fica aqui o e-mail da Secretaria, bem como o meu. Isso aqui foi bem sucinto, bem resumido. Caso, né, dos nobres vereadores tenham alguma dúvida, né? E mesmo a Secretaria está de portas abertas, né, para recebê-los. Obrigado, secretário. Tem vereadores que querem fazer algum questionamento? Só antes do questionamento do vereador Jair Sabino, autor do requerimento, eu gostaria de pedir anuência para fazer mais uma leitura de uma tela e de demais pessoas que continuam nos acompanhando em suas casas. Cláudio e Flávia Dalt Lourdes, Marcelo Alves, Dino Morcelli, Tereza Keller, Lourdes da Maia, Osmar Bredon, Denise Fabiane Rosá, André Luiz Niemeyer, Edemilson Assis, Arildo Gesser, Jaime Bandoc, Ademir Siluzinski, Gisele Krieger, Raul Ferraz, Rogério Alchini, Marcos Roberto Gracic e Osmar Rauen. Essas pessoas também, nós agradecemos, nos acompanham essa sessão de suas casas. Com a palavra, o vereador Jair Sabino, autor da solicitação para que a secretária aqui estivesse. Secretária, concedo a palavra ao vereador Jair Sabino, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, queremos agradecer aqui a presença da secretária Fábia Mengarda Bellarmino em ter preparado o material, tirado esse tempo e vir aqui à Casa do Povo para essas considerações, explicações, explanações, para que nós possamos entender melhor essa Secretaria de Assistência Social, importantíssima na administração, nós temos destacado isso, de fato é de importância relevante. Lá não deixa de ser uma casa de leis, né? De fato, a importância relevante à Secretaria de Assistência Social. Justamente aquele cidadão, aquela cidadã, da infância até a sua idade avançada, como Vossa Excelência colocou aqui, pessoas em situação de risco, de vulnerabilidade, que precisam desse apoio do poder público. E a hora que isso não acontece, aí um Deus nos acuda literalmente. Então, de fato, nós entendemos a validade dessa secretaria, desse serviço. Alguns detalhes nos chamaram a atenção, vem nos chamando a atenção, e nós gostaríamos de fazer aqui uma consideração, e a secretária poderia nos responder. Uma das questões, trabalho fundamental na secretaria, imagino, o trabalho das assistentes sociais. Não? Certo. E nós sabemos também que a jornada do trabalho do assistente social, depois de muita luta, conseguiu-se reduzir essa jornada de 8 para 6 horas. Aqui diz a maior exposição à fadiga causada pelo exercício
de determinadas funções, justifica a fixação de jornadas reduzidas de trabalho. Essa categoria constitui, sem dúvida, trabalhos que levam rapidamente à fadiga mental e emocional. Por quê? São profissionais que ajudam, atuam junto a pessoas que passam pelos mais diversos problemas. No outro dia, a secretária deve estar lembrada, foi agora há poucos dias, nós solicitamos um apoio da secretaria, quando uma pessoa veio nos procurar no rádio, terminei o horário ali 13 horas, uma senhora veio ali chorando, desesperada, problema com o marido, drogado, batendo nela, e medida protetiva, caos. Vamos tentar que a pessoa respire novamente e tal, e chamei a Secretaria de Assistência Social para nos apoiar. Então, esse assunto, essa questão, de fato, a pessoa está ali 6 horas por dia, num ritmo desse. É difícil. Vamos entender, senhoras e senhores, a plateia que nos prestigia nessa noite. É difícil. Isso, dia após dia, ano após ano da sua profissão. É só lidar com essas mazelas terríveis da sociedade. É a profissão deles ou delas. Agora, dentro disso, então, foi conseguida uma grande vitória, a categoria conseguiu, reduzindo a jornada de 8 para 6. Porque a própria justiça, demorada para entender essas coisas, ela entendeu que realmente era justa a petição. Mas nós vemos aqui que, não só esse ano passado, que nós fizemos o pedido de informação, e anos anteriores, inclusive, vem acontecendo, do emprego constante de horas extras pelas assistentes sociais. Constantemente em hora extra. Além do trabalho que é feito aqui de um plantão, de um sobreaviso, eu gostaria que o senhor explanasse aqui, para nós, os vereadores, e para São Bento do Sul, para os cidadãos, alguns que já vão tomar conhecimento imediatamente aqui pelo Facebook, outros vão tomar conhecimento amanhã ou nos próximos dias pela imprensa. Como é que se forma isso, a necessidade? Hoje a senhora teria já a secretaria lotada de assistências sociais? Não seria? Porque no meio empresarial, todo mundo sabe que o lógico seria, quando se tem uma necessidade constante de pessoal, é colocar mais pessoas. Até pela economicidade. Sai mais barato. Com certeza. Todo empresário sabe disso, do comércio, da indústria. Se eu tenho uma necessidade muito esporádica, o funcionário faz uma hora extra e resolve. Agora, se é constante, daí é claro que o meu quadro está defasado, eu vou ter que atualizar o quadro de funcionários. Como é que isso é o procedimento? Qual é o procedimento? Nobre vereador, eu vou te falar, desde quando eu assumi, dia 28 de setembro, como interina, de lá para cá, se o nobre vereador fizer uma comparação, eu não vou falar o que era antes, tá? Sim. Porque isso não estava sob o meu comando. Entendo. Então, eu vou dizer o seguinte, se o senhor pegar a folha de pagamento e der uma olhada, foi enxugado bastante. Foi enxugado bastante. Então, eu acho assim, que teve a gente viu a máquina, o que é necessário, o que não é necessário. E outra coisa, sobreaviso eu preciso ter para casa-abrigo, que é uma situação da violência da mulher, caso ocorra. Eu preciso ter na família de acolhimento. Eu preciso ter o sobreaviso ainda do CREAS. Eu tenho que ter 3 sobreavisos. E, antigamente, bem lá na frente, até na outra gestão, tinha as psicólogas no sobreaviso. E hoje elas não estão mais, por encarecer e a gente entender que as psicólogas elas não fazem parecer social. Quem faz parecer social é assistente social. Isso é privativo da assistente social. Então... Eu coloquei aqui, e eu entendo assim... Nós não vamos questionar aqui de forma alguma, em alguma hipótese, a necessidade do trabalho. Então, preciso do plantão, preciso do sobreaviso, sem problemas. O questionamento seria esse. Se existe ainda a necessidade do serviço, não seria mais razoável pela economicidade. E é possível, no quadro, caberia um concurso público chamar mais profissionais para auxiliar, uma vez que o serviço está... Porque nós entendemos que se a categoria... brigou pelo direito de reduzir para 8 para 6, porque é estafante, pagar mais, porque tem alguns casos aqui que nós temos 100%, 150% do salário, e a questão do estafante permanece mais ainda, piorou. Não chega a tudo isso, não. Tem o caso. É de quando isso? Sim.
Aí é o caso do ano passado, para nós é o ano passado. A senhora Certo. fala aqui da sua gestão, o que eu acho muito próprio. Mas temos aqui, ó, obviamente, sem citar nomes, remuneração de junho de 2017, 3.672, horas extras, 1.781. Tem um anuênio aqui, 257, horas extras com, essas primeiras com 50%, horas extras com 75%, R$ 85,00, horas extras com 100%, R$ 97,00. Mas de um salário de 3.672, nós temos aqui 7.919. No outro caso, de 3.428, no final, se apura aqui 5.610. Uma outra situação aqui de 3.340, mas está 6.535. Obviamente são folhas de pagamento gerado na regada da prefeitura. Alguns casos só, né? Então, começa a chamar a atenção, né? Primeiro, porque fica mais caro para o contribuinte, mas principalmente porque a questão do estafante, imagina-se que piora. Sim. Concordo com o vereador. Temos que primeiro fazer um impacto orçamentário e colocar na balança, ver o que é mais viável, se uma contratação, porque a contratação eu tenho encargos, eu tenho que considerar tudo isso, ou pagar as horas extras. Sim. Essa é a nossa pergunta. Vereador? Pois não? Então, eu vou pedir para que o nobre vereador faça, doutor Jaime tem uma solicite... pergunta, por favor? Só palavra, uma vereador parte. Jaime, pera. Só para a gente entender. Questão de ordem, questão de ordem. Com a palavra, o vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima. Depois, o vereador Fernando Malão. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, Fábio, boa noite. Só para a gente, então, tentar entender, quantas assistentes sociais tem hoje lotadas nessa secretaria? 8. Só um pouquinho, Jaime. Não, tranquilo. 6 no CRAS, né? No CRAS são 6, e na secretaria são 8. No especial, 1. Faz favor, Marilene. São 4. Eu só queria, só para informação, sempre quando responder no microfone, porque está sendo gravado, né, para depois não haver problema nenhum. Pode responder ali, por favor, Maria. Boa noite, nobre vereador. Aproveitando, cumprimentando os demais de acordo com o protocolo. Nós temos uma alta complexidade, que compreende a família acolhedora, onde nós temos uma assistente social. Temos uma assistente social que atende o PAEF, que atende o idoso e a pessoa com deficiência com direitos violados. Temos mais 3 PAEFs, que atendem as famílias. E o benefício? E temos a medida socioeducativa, mais uma, gestão e benefícios. E todas elas estão vinculadas à Secretaria de Assistência Social, é isso? Quantas, perdão, eu não calculei. Na secretaria 10, mais 6 nos CRAS. Certo, então... 16. Porque, assim, pelo que observamos, então, esse número me parece que está reduzido, se procede as informações que o vereador Sabino levantou aqui, com a quantidade de horas extras. Isso vem sendo praticado ainda na sua gestão, Fábia? O mês de referência que ele tem ali, o mês 7, né? 6? Mês 6 eu não estava à frente da secretaria, Jaime. Sim, não, eu compreendo, mas eu... Hoje está bem enxuto mesmo. Mesmo sobre aviso começa às 16h30, vai até às 7h30. Eu tenho uma assistente social que faz todo o atendimento, se precisa, durante o dia. E daí os finais de semana que não tem como prever, né? Daí é 24 horas. Sim, concordo. Mas as horas extras ainda bem restrita. Persistem. Tá. Até se o nobre vereador quiser fazer, né, o pedido de informações, tenho o maior prazer em atendê-lo. Certo. Por favor. Eu acho que eu acho que é um ponto pacífico para a gente poder informar ou manter a população informada com o que se passa. Porque a nossa preocupação, na verdade,
com o serviço que vocês prestam, na qualidade do serviço que vocês prestam, né? Então, nós não podemos deixar a qualidade, ou mesmo, como vocês citam ali, a fadiga profissional tomar conta dessa parte. Mas, Jaime, eu posso te garantir uma coisa, a equipe é bem comprometida, não só assistentes sociais, todos os servidores. A gente trabalha muito, muito lá, é psicólogo, é pedagogo, todo mundo trabalha desde auxiliar de serviço, todo mundo é muito comprometido. Eu não posso falar nada, se eu falar alguma coisa, eu vou estar mentindo. Não, veja, a gente não está questionando Não, assim, mas a todo importância mundo veste a do serviço. O que a gente se preocupa é realmente o que foi levantado também. Se, de repente, então, há um número excessivo de horas extras, de repente, vamos buscar mais profissionais para mantermos um nível adequado na prestação desse serviço. Seria isso. Obrigado pela parte. Obrigado. Vereador Fernando Malon, antes de Vossa Excelência fazer o questionamento, gostaria só, para mudança de tela, agradecer também às pessoas que continuam nos acompanhando em suas casas. Eugênia Rodrigues, Valério Nazário, Alcimir Carvalho, Giancarlo Grossel, Neiva Ferreira, Marcinha Schoube, Maria Helena Cor, Helenara Sandra Camilo, Acácio Drotska, José Ari Padilha, Márcio Stiz, Celcinha Euriques, César Luiz Fossati, Fernando Carvalho e Marcos Mas. Essas pessoas também nos acompanham em suas casas e nós agradecemos em nome dessa Casa de Leis. Com a palavra, vereador Fernando Malon, por favor. Secretária Fábio, Pois não, vamos ser Fernando. bem práticos. Qual é a carga horária das assistentes de 30 horas semanais? 150 mês. Como é que elas cumprem isso na semana? Das 7h30 a 1h30, e muitas trabalham de segunda a sexta, e muitas fazem até quinta-feira a carga horária e não vêm na sexta. Ou folgam um dia de semana. E aí, quando elas não vêm sexta-feira, elas vão fazer uma jornada além de 6 horas por dia, para fechar as 30 horas. Sim. E esse excedente é pago normal por compensação? Não, é compensação. Compensação. Tá. Compensação. Ou se é num CRAS, vamos supor uma folga num dia e a outra folga no outro dia, para ter uma assistente social. Né, Mas essas horas extras não são pagas como horas extras? Não. Essas horas a mais do que a sexta? Que é feita num sexta. dia, não. Fecha 30 horas semanais. Perfeito, tá bom. Ano passado, nós tivemos uma discussão grande aqui, e nós fomos procurados por alguns profissionais, porque foram tirados psicólogos. Você acabou de falar, desculpe, vou falar você porque eu te conheço há tanto Sim, tempo. a Né? gente já se conhece. Você falou que você precisa ter sobreaviso de assistentes sociais em alguns setores. Certo. Não falou psicólogos. Até ano passado, tinha psicólogos e foram tirados. E isso gerou uma certa celeuma, porque eles diziam, alguns, que os psicólogos eram essenciais nesses plantões. O que tem de verdade nisso? É necessário? Não é? Se é, porque não tem essas coisas assim. Fernando, eu vejo que não é necessário. Eu sei o quanto é importante um assistente, um psicólogo, só que o psicólogo ele não pode fazer parecer social. Ele não tem como fazer parecer social. Por isso, se optou em tirar o psicólogo. Vou te dar um exemplo. Vamos supor casa-abrigo. Acontece uma violência lá hoje. Tá. A assistente social do sobreaviso vai lá, faz o primeiro atendimento, acolhe, leva a mulher para casa e tal. Amanhã, a equipe do abrigamento, né, que cuida dessa parte aí, que é uma assistente social e uma psicóloga, vão lá conversar com ela. Tá. Agora me diz uma outra coisa. Deixa eu ver se eu consigo raciocinar na pergunta. A escolha das assistentes sociais que vão ficar de sobreaviso segue uma tabela, uma rotina, ou tem alguns que fazem e outros não? Por quê? Já vou completar. Ano passado também houve uma discussão que alguns eram beneficiados e outros eram deixados de lado. Como é que está isso? Não, o que a gente fez? A gente reuniu todas elas, quem tem interesse em fazer o sobreaviso. Daí a gente fez um sorteio, e daí ele ficou sempre uma vez por semana troca. Na terça-feira, amanhã troca. E daí
toda semana na terça-feira troca. É porque aí era justamente, Faz um rodízio. É porque aí era justamente esse o ponto que o vereador Sabino questionava, de às vezes até mais do que dobrar o salário. Porque vão sempre as mesmas pessoas. Pelo Não, menos tem um rodízio. É o que nos trouxe, foi nos trazido ao conhecimento. Alguns não é deixado de lado e tal. Hoje esse rodízio está funcionando. Sim, muito bem. E por fim, não é, e aí já que o prefeito de exercício está aí, semana passada recebi um pedido de uma senhora da terceira idade, que está aqui, por sinal, para ir me dar uma visita para elas, pediram para eu ir lá visitar. Eu falei, posso até visitar, porque ninguém mais visita nós, não sei o que e tal. Então, eu só para fazer esse pedido, para fazer Não, mas a gente o chamego com as pessoas. Não, a gente está indo devagar. O prefeito Márcio Dreve visita todo mundo agora, está aproveitando. Né? Esse não, mas agora. eu posso falar da secretaria. A gente está visitando todos os grupos, né? E a gente está conversando, vendo o que falta, explicando como funciona. A gente até teve divergência com outro grupo que quer fazer da sua maneira, mas, sendo grupo da prefeitura, tem que fazer todos os grupos iguais. Obrigado, secretário. De nada. Vereador Marco Rodrigo Reis, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, Fábia, parabenizar pela apresentação, trouxe um pouco dos dados da Secretaria de Assistência Social, que com certeza é uma das maiores secretarias e mais importantes dentro da prefeitura. Eu queria, talvez, agregar a discussão que foi iniciada aqui pelo vereador Sabino com relação às horas extras, até porque trabalho no SAMAI é o local onde também se pratica a questão do sobreaviso, o que gera muitas horas extras, e até já escutei alguns questionamentos até do vereador Sabino, porque o raciocínio que o senhor faz é pertinente ao olhar, às vezes, uma folha de pagamento, ver uma quantidade de horas extras tão grande que supera a um novo funcionário. E que se fosse um funcionário de carreira contratado que não fosse horas extras, é mais barato, porque a hora extra custa 50% a mais do que a hora comum. Mas qual que é a justificativa? Eu acredito, até porque essa é a minha pergunta, se na assistência social funciona como funciona no SAMAI, essas horas extras, na sua grande maioria, são feitas durante o período de sobreaviso. Ou seja, são casos que acontecem durante o sobreaviso, ou seja, não são previstos. Durante o sobreaviso, a chamada equipe, ela vai lá, tem que atender, e essa hora extra que é paga para os funcionários. Porque no SAMAI é assim também, o funcionário está de sobreaviso a noite toda, deu um vazamento, ele vai fazer o conserto, aí vai gerar hora extra. Aí, vereador Sabino, nesse caso não tem como a gente cortar essas horas e substituir por um servidor, mais um servidor, porque a gente não teria como ter um servidor para atender talvez um caso de madrugada, talvez um outro caso no outro dia. Ele teria que fazer o horário normal durante o dia. Então, as horas dele não seriam naqueles horários onde se precisa da hora extra, que é da madrugada, que é no final de semana, que é no domingo. Então, até a minha pergunta é se a maioria das horas extras são nesse caso, porque eu sei que lá no SAMAI é isso que acontece, a gente tem uma quantidade grande de horas extras, mas é porque a gente tem equipe de plantão e ela é chamada durante a madrugada. E a gente já estudou essa possibilidade, mas não tem como a gente contratar, por exemplo, um encanador que vai ficar disponível nas madrugadas. Não tem, ele vai ter que trabalhar durante o expediente e talvez fazer o plantão para poder atender durante a madrugada. Então, a minha pergunta é, se na assistência social, provavelmente as horas extras são também durante os sobreavisos, que são as chamadas. Não sei se eu posso dar uma parte, presidente, para o Sabino, está pedindo, ou... Vereador. O vereador Sabino? Vossa Excelência pode concluir, depois eu Tá, então a minha pergunta era essa, Fábio, e agradecer pela sua participação, e mesmo perguntar se é o mesmo caso, como acontece lá no SAMAI, o que justifica, às vezes, as horas extras e não a contratação do novo funcionário. Obrigada, Marco. É isso mesmo. São horas que acontece um imprevisto, ali uma emergência, onde é interrompido, daí interrompe as horas do sobreaviso e o servidor começa a ganhar hora extra. Terminou o atendimento, interrompe a hora extra e volta a contar o sobreaviso. É bem isso. Obrigada. Com a palavra, o vereador Jair Sabino. Senhor presidente, vereador Marco, o senhor tem insistido nesse assunto e eu vou sempre questionar e nós vamos continuar questionando os 4 anos. A questão aqui é diferente. Nós estamos falando em questão de fadiga. Eu destaquei muito bem que a questão, penso eu, achei que tinha destacado bem, que a questão das assistentes sociais foi uma briga nacional pela redução da jornada. Certo? E agora, a redução concedida por lei federal, as assistentes sociais aqui vinham, segundo a secretária, não é vinham, a partir
a administração da secretária, Fábia, vinham até então fazendo hora extra o tempo todo. Eu estou dizendo aqui que há um princípio de economicidade que nós temos que prezar pelo dinheiro público. Mas eu estou enfatizando aqui que, diferentemente do SAMAI, que não é uma tarefa assim tão estafante, tão extenuante, uma fadiga mental, principalmente, um trabalho físico, né, mais físico, diferente do serviço social, da assistência, onde a fadiga era a grande briga, foi reduzido e agora estou fazendo hora extra o tempo todo. Quer dizer, é aquela coisa que se fala aqui do meio ambiente, para que fique muito claro. Não pode cortar o pinheiro, mas pagar a taxa pode. Então não é o meio ambiente, é a taxa. Então, pagou a taxa, está resolvido. Quer dizer, o trabalho é extenuante, mas pagar a hora extra pode. Esse é o questionamento. Então, vai ter que se observar, estudar, analisar, secretária. Ficou claro, vereador? Muito obrigado. Analisar, secretária, uma forma, um meio legal de que a gente possa verificar se esses plantões podem, diferentemente do SAMAI, que é usado aqui frequentemente como exemplo para muita coisa, se dá para ver uma outra forma, um outro jeito, outro meio, que essas profissionais não sejam tão extenuadas, né? Me perdoa que o termo pode ser, sejam sugadas no trabalho dessa forma, né? Abrindo um concurso que outros possam acompanhar, possam apoiar. É isso. Obrigado, senhor presidente. Vereador Nivaldo Bogo, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar a secretária Fábia. Só vou fazer um comentáriozinho a respeito da questão aí das horas. O meu assunto aí vai acabar sendo num outro sentido, mas eu entendo até a colocação do vereador Marcos e da secretária, que também sabemos da necessidade de que talvez esses serviços sejam prestados além da hora. O detalhe é a questão que daí não atende o objetivo, né, do que foi previsto pela lei quando foi reduzido a carga horária e sobrecarregando dessa forma ainda assim as assistentes, né? Mas eu, na verdade, trago aqui uma reclamação de um grupo, inclusive, da terceira idade. Eu gostaria de alguns esclarecimentos nesse sentido. Pois não. Então, hoje, tanto a Constituição Federal quanto o Estatuto do Idoso prevê que o mesmo tenha um tratamento minimamente digno, né? E hoje, não é só de hoje, em todas as épocas, na verdade, os grupos não tiveram assim, uma grande assistência, né? E eles acabam fazendo alguns eventos, existem, isso todos os grupos, inclusive, fazem, até uma pequena contribuiçãozinha espontânea, né? Para que eles tenham recursos, o bingozinho, né? Sim. E para que tenham recursos para que isso proporcione alguns momentos de lazer, como algumas viagens, alguns cafés. E não conheço todos os demais grupos, né? Mas existe um grupo aqui em São Bento que ele se destaca, digamos assim, com relação dos demais. Nesse sentido, principalmente na questão dos eventos, e eles se sentiram, de certa forma, aterrorizados depois da reunião que tiveram com o pessoal da secretaria. Eu acredito que a secretária participou do encontro. Acompanhei. Uma das questões é a questão da prestação de contas dos valores que eles arrecadam com os eventos, com o bingo, né? Eles tinham, na época, aí, no final do ano, um valor em caixa, que também foi sugerido que eles teriam que ter gasto, né? Mas são valores que já destinados para futuros eventos, né? Que eles pretendem fazer. A questão da licitação,
né, das aquisições com relação a o que é adquirido no caso dos eventos, e aí eu entro numa outra situação que, no caso, foi dito a eles que eles não podem fazer um evento, no caso, sozinhos, mas se tiver um outro grupo que participa junto, aí já a situação muda. E, no meu entender, a situação é a mesma, né? Não pode mudar se é um ou mais de um, a não ser que fosse aí, então, colocado todos os grupos, né? Então, eles estão bastante apreensivos, digamos assim, e até pensando, aquele pessoal aí que lidera o grupo, até pensando em abandonar, né, a coordenação. E então eu queria uma explicação nesse sentido. Eu, no meu ponto de vista, como não envolve os recursos do município, né, então eu acredito que não teria essa necessidade deles gastarem esse dinheiro ou dessa prestação de contas também. Então, gostaria de uma explicação, até porque eles também, alguns estão assistindo, né, para terem também essas informações da senhoria. Que bom, vereador, que você está me dando a oportunidade de você estar ouvindo os dois lados. Tá, muito obrigado. O pessoal pediu para marcou com a gente uma reunião, foram recebidas por mim, pela diretora administrativa e financeira Solange, mais a Karina, que é a diretora da pasta. Então, a gente colocou para eles que realmente, que nem o vereador colocou, é um grupo que se destaca. E a gente tem algumas regras que eles têm que cumprir, sendo o grupo da prefeitura. A gente colocou eles a par de quais são essas regras, que chega final do ano, não pode ter dinheiro em caixa, e, né, tem que prestar conta para nós, da secretaria, e que nada impede deles querer fazer, né, se eles têm vontade de fazer um grupo à parte, eles podem fazer. Se eles quisessem se desvencilhar da prefeitura, eles podem fazer um grupo à parte. E isso não impede eles de jeito algum. Isso a gente colocou para eles. Só que daí, se eles for continuar com a gente da prefeitura, eles têm que ser tratados conforme os demais grupos. Isso foi colocado para eles, sim. Tá, mas porque até a gente ligou um filho de um desse idoso para nós, e falou assim, ó, eu tenho uma reclamação para fazer. Eu queria fazer que meu pai está sendo explorado, porque ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo em favor do grupo. Eu falei, espera aí. Então, ou você vai fazer uma auditoria, ou você vem até aqui a secretaria, a gente vai tomar por termo o seu depoimento. Ele não quis fazer, ele não fez, porque ele está entendendo que até isso está acontecendo. Por isso que a gente conversou com o grupo, e no dia eu expus essa situação, porque, que nem eu falei, né, para os comandantes daquele grupo, ó, já que é para ter uma conversa franca, então vamos conversar francamente, abertamente, né, do que vem acontecendo. A denúncia não ocorreu no ouvidoria ainda? Não, foi uma denúncia para a gente, e a gente pediu para formalizar na ouvidoria o que viesse até a secretaria fazer para a gente tomar por termo que teria a mesma validade. Até a informação que eu tive que a denúncia foi feita na ouvidoria, não, né? não. Então ela não. É que a gente sempre tem o cuidado, quando é denúncia, ou se faz na ouvidoria, ou vem até a secretaria para a gente tomar por termo. Então, até foi sugerido uma reunião com os filhos, né, a gente pediu até. E que nem esses, nós, o grupo não sabe quem é, mas nenhum filho quer vir na reunião, tá? Nessa reunião aí. Então, provavelmente, a argumentação deles também seria fraca. Mas a questão é... Então, a fundamentação, eu gostaria de saber, ver a lei onde prevê todas essas questões aí da prestação de contas, né, se é recente ou não, foi falado lá em questão de alguma lei de final de novembro. E a questão da exploração, a minha palavra no momento não vale nesse sentido, mas eu conheço o grupo e eu sei a dedicação
e não entendo que possa ser interpretado como exploração em nenhum sentido, porque se nós somos um grupo, nós se reunimos aí em 30 pessoas para realizar algum evento, para angariar recursos, e automaticamente nós todos usufruirmos deles, automaticamente a participação tem que ser igual. E é o que ocorre, eu até participo, acompanho bastante lá o grupo, né? E na outra questão seria a questão, de repente, da contribuição, do valor de R$ 7,00, se não me falha a memória, que cada uma pessoa contribui, mas essa contribuição ela ocorre em todos os grupos, em alguns até em valores maiores, né? Então, eu não entendo que isso seja uma forma, porque R$ 7,00 por mês, lá eles fazem uma viagem a cada 2, 3, às vezes em menos tempo ainda, né? Que é bem inferior àquilo que eles pagariam para participarem de todos esses eventos, cafés, etc., por aí fora. Então, no meu modo de interpretar, não vejo, né, que isso possa ser considerado como exploração. Karina. Boa noite a todos, à mesa diretória, a todos os vereadores e a todos que estão aqui presentes. Essa reunião aconteceu na secretaria, como a nossa secretária já mencionou, e foi para a gente poder colocar como para eles se protegerem de certa forma. Como a festa, né, o único grupo que faz uma festa maior na cidade, não seria uma licitação, sim apresentar, né, três orçamentos para a proteção deles também. Né? Então, foi um pedido que a gente fez a eles, nós fizemos visita lá. Sobre a reunião, os filhos não querer comparecer, como eu falei para eles nessa semana que eu estive lá na quinta-feira, nós estamos fazendo a nossa parte. Houve a reclamação, nós acolhemos a reclamação, conversamos com o grupo e vamos marcar a reunião. Assim não ficam os filhos sem resposta e nem o grupo não fica, né, sem saber de onde saiu, como que foi isso. Então, foi essa direção que a gente tomou sobre essa reunião, para ter os dois lados né, ouvir os dois lados, como o senhor também ouviu o grupo e agora está nos ouvindo. Vereador Peti, por favor, vereador Peti. Peter Alexandre Knoibila. Vereador Peti, antes do seu questionamento, para a mudança de tela, de mais pessoas, está bastante concorrida hoje a sessão, tem bastante gente nos assistindo em suas casas. Nós fazemos questão de citar o nome dessas pessoas: Eduardo Pichai, Carlos Espezin Lopes Filho, Maurício Machado, Odair Graciano, Nils Cabral, Dino Morcelli, Neuza Tomás, Tereza Keller, Wagner Schneider, Roseli de Cássia Fragoso, Marcos Gettler, Cislavo Curcias, José Sidney Carneiro, Diogo Heitor Córdova e Rodrigo Vieira Ramos. Essas pessoas também nos acompanham e nós agradecemos em nome dessa Casa de Leis. Com a palavra, o vereador Peter Alexandre Knoibila. Senhor presidente, senhores vereadores, a minha manifestação é muito breve. Eu apenas quero, antes de mais nada, parabenizar a Fábia. Quero dizer ao vereador Sabino da importância de trazer a secretária aqui, justamente para que a gente também tenha uma clareza maior acerca das ações, né? E a gente teve uma explanação muito rápida, né? Obviamente que não daria para explanar com muito mais detalhes tudo aquilo que a secretaria oferece. Mesmo porque tem a questão do sigilo. Sim, tem coisas que não podem ser ditas por causa de sigilo, não é? De sigilo que é necessário ser utilizado. Eu vejo que, muito diferente do que há poucos anos atrás, né? Poucos anos, vamos lá, pequenas décadas atrás, a assistência social está tratando a vulnerabilidade social e não está fazendo clientelismo, assistencialismo, como era um tempo atrás, né? Sempre foi, né? Por conta de ser assim, né? A secretaria tinha um outro viés. Com a criação do SUAS, né? Regras foram estabelecidas, né? Parcos recursos vieram do governo federal e regras vieram de lá também, para que o projeto acontecesse de forma coerente, coesa e de uma forma muito especial atendesse aquelas pessoas que realmente estão em vulnerabilidade social. Vários programas, todos os programas que foram apresentados, entre
o atendimento aos grupos, né, de terceira idade e tal, que também é uma forma de dar qualidade de vida a essas pessoas, né? Mas eles também, eu entendo que todos os grupos e todas as ações da Secretaria de Assistência Social, para que a gente não enverede para preferências pessoais, precisam ser muito bem regradas. Foi o que a secretária colocou agora, né, que a regra tem que valer para todos os grupos. Com certeza. Eu concordo com a senhora nesse sentido. Acho que e aquilo que é combinado não é caro, já diz o dito popular, né? O que nós combinamos realmente não faz grandes dificuldades na hora de se cumprir. Vamos sentar, vamos conversar e vamos resolver. É o que a Secretaria está fazendo. Então, a minha manifestação só tem esse viés, realmente de parabenizar a secretária e toda a sua equipe, né? Toda a equipe da assistência social que realmente faz um trabalho que ninguém chega lá para dizer que está tudo bem. Ninguém chega, é que nem na saúde, ninguém chega lá para dizer que está tudo bem. Eu estou com um problema, eu estou com uma necessidade. E independente da tua condição, se você tem profissionais suficientes ou não, se você tem dinheiro ou não, você tem que resolver o meu problema. E é o que se tenta fazer e que se faz com a maior qualidade possível. É o que eu vejo, né? Prova disso foi essas manifestações aqui, tivemos muito bem colocadas aí por parte dos vereadores que se manifestaram antes, as preocupações que são, mas elas foram pontuais. Sinal de que a Secretaria de Assistência Social está cumprindo o seu papel enquanto aquela que atende às vulnerabilidades sociais. Então, eu quero parabenizar a senhora, Fábia, Muito obrigada. né, secretária, pelo trabalho e estendo os meus cumprimentos a toda a Secretaria, né, e, de uma forma geral, eu preciso cumprimentar a administração Magno e Márcio, porque estão colocando a sua marca, a sua forma de fazer também na assistência social. Parabéns, Fábio. Muito obrigado. Eu vou conceder mais uma palavra ao vereador Jair Sabino, daí para nós encerrar e agradecer a presença. Por favor. Vereador Jaime, então dá, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, só tentando, de repente, entender e fazer com que a população entenda também, eu acho que a grande preocupação do grupo é com relação à prestação de contas de um dinheiro que eles recebem via outros eventos, né? Na minha modesta opinião, eu acho que é isso que eles estão, assim, de uma maneira meio que revoltados, porque é o que deu a entender, tá? Não estou julgando o mérito, né, do correto ou não, mas me parece que a preocupação é essa, porque há entrada de outras fontes de recurso e nessa prestação de contas isso também estaria sendo contemplada ou exigida pela prefeitura. E só voltando lá na questão, então, das horas extras, que fugiu um pouquinho o foco, né, quero reforçar que devemos, então, analisar realmente, né, essa situação e até, de repente, a possibilidade de um banco de horas onde fique uma coisa mais transparente também e de melhor aceite por parte tanto da população financeiramente, com os gastos, e, volto a frisar, a qualidade na prestação dos serviços. Seria isso. Jaime, mas o banco de horas já vem sendo. A gente teve um evento no Calçadão do Dia da Mulher. Foi tudo trocado por hora extra, tá? Em folga. Desculpa, hora extra. Tá. Não foi pago hora extra, foi hora folga. Vereador Jair Sabino. Senhor presidente, senhores vereadores, secretária. Então, para pontuar, nós temos aqui algumas questões importantes, e o tempo passa rapidamente, e nós não queremos entrar em assunto específico, assunto pontual de forma alguma. Nós sabemos a diferença aqui de dois serviços prestados de grande relevância sobre o destino que se dá, ou vai se dar às crianças. Uma situação que eu gostaria que a secretária pudesse colocar aqui, a senhora fez um descritivo das funções, mas como é feito o critério, de que forma é realizado a família de apoio. Então, aquela família como é que ela é qualificada para ser uma família de apoio? E na outra questão, a adoção. A adoção fica aí como sonho de tantos casais que, por um motivo ou outro, não têm filhos, e, de repente, porque
o meu casamento não vai bem porque eu não tenho filhos, vou adotar. Eu não concordo de forma alguma com isso aí, porque a criança não é para resolver o problema do meu casamento. Eu vou adotar a criança porque eu quero apoiar essa criança que precisa de uma adoção. A coisa não pode ser invertida, né? Mas, de fato, pediríamos aqui que a senhora pudesse fazer essas colocações. Aquele casal, então, aquela família que vai fazer apoio, essa não vai poder adotar depois essa criança. Não pode adotar mesmo. Essa, de que forma, quais são os critérios hoje? Nós temos recebido reclamações, temos recebido denúncias de que a coisa não é clara, não é transparente, os critérios, como é que eles são feitos. As pessoas em casa, com certeza, estão aguardando essa explicação. Para colocar e eu encerrar a minha fala, também poderia colocar aqui a questão de critérios para a distribuição de cestas básicas. O pessoal diz, olha, eu fui lá, não recebo, o outro recebe. E como é que é feito tudo isso para que a população possa entender que isso tem critérios específicos, né? E que não é assim porque eu simpatizei com esse e não com aquele, com certeza. Muito obrigado. Primeiro da família acolhedora. No momento, nós estamos com 26 crianças acolhidas. Nós temos 18 famílias capacitadas. A capacitação acontece com as técnicas do programa, ou capacitação, ou participando também em eventos para estar capacitado para receber. Como é feito? É feito divulgação. No início, quando a gente começou em 2002, nós começamos com um trabalho voluntário. Acabou que as primeiras famílias acolhedoras foram famílias do Fórum e funcionários da Prefeitura que foram se apaixonando pela causa, vou citar, mas... Aí, depois que passou, hoje tem uma remuneração, né, por criança, porque se entende que, à medida que a pessoa sai, ela leva o filho dela, não vai deixar de comprar o que ela compra para o filho dela, para aquela criança. Normalmente, quando ela chega na família, é de madrugada, final de semana, véspera de festas, feriados prolongados, e onde essa família vai precisar, desde comprar roupa, fralda. Então, esse subsídio que ela recebe é para cobrir essa despesa, com fraldas, roupas. E, no momento do acolhimento, isso acontece de madrugada, nós mesmos, como diretor, ou secretário, ou equipe, nós vamos atrás de procurar sanar no momento, porque a família que recebe, ela não recebe benefício naquele momento. Então, nessa noite, nós mesmos vamos atrás de procurar, por isso que a gente procura ter na Casa do Abrigo da Mulher também algumas roupas para o acolhimento de acontecer de família ou do família acolhedora. Já aconteceu a gente precisar ir buscar lá na Casa Abrigo, ou nós temos desde mamadeira ou alguma coisa de suporte para um momento de eventualidade, que é um caso que aconteceu recentemente. Um deles. Na questão que você comentou da questão da adoção, o Gerando Amor foi um dos idealizadores, junto com o projeto técnico que surgiu da Isabel Bittencourt, que é assistente social forense, e o Gerando Amor, e onde se formou uma rede e se começou esse programa. Esse trabalho, esse serviço hoje chama. Quem é interessado em adoção não será família acolhedora. Quem tem interesse na adoção, procura diretamente a assistente social do Fórum, Tiago ou Isabel, para participar do cadastro. Lá, quem vai para a adoção é outro. A família acolhedora não é uma seleção para depois acolher. Quem vai ser família acolhedora é quem não tem interesse em adoção. Ok. Então, isso nós vemos aqui, fica, de repente, pelo que eu estou entendendo, me corrija, por favor, se eu estiver errado, na mão de 2 ou 3 pessoas. Estou aqui, a Isabel Bittencourt, e mais uma pessoa ou outra. Existe um conselho, existe mais alguém que delibera? Me parece pouco que esse critério fique na mão de 1 ou 2 pessoas, de quem pode adotar, quem não pode adotar, qual é o critério. Eu acho que deveria ter um conselho, existe ou não? Não, é o cadastro, e o cadastro é nacional. E tem toda uma orientação, um cadastro, nós temos a coordenadora, a partir do momento que uma criança entra no Família Acolhedora, ela vai participar do cadastro nacional e um cadastro que é chamado Cuida.
Então, ela já é lançado lá, porque o objetivo é cumprir o artigo 19 do Estatuto, o direito à convivência familiar. Mas, em alguns casos, isso não é possível, apesar das várias tentativas ou de muito trabalho. Então, se acontecer a adoção, não é a escolha, são técnicos e os relatórios que já partem, normalmente, do PAEF, que é onde a família é atendida antes, quando ela está no média complexidade, e depois passa para a alta, que é a família acolhedora. Então, são relatórios de muito trabalho, juntamente com o Conselho Tutelar, e muitas avaliações, atendimento psicológico na saúde e atendimentos na secretaria. Para adoção, inclusive, não só para famílias de apoio. Sim. Porque a senhora fala no cadastro nacional, isso é dado uma prioridade, uma preferência para que essas crianças sejam adotadas aqui na região, até por uma regionalidade, por questão de costume, de tradições, enfim, de educação, sim, de etnias. E hoje a gente vê, eu já vou falando pelo Gerando Amor, acho que seria um outro momento, né? No momento eu não posso falar pelo Gerando, né? Mas por ter participado muito tempo da diretoria e muito tempo desde o início também, a dificuldade que se tem em adoção de crianças maiores, crianças de cor, crianças com problema de saúde e o grupo de irmãos. Certo. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Vereador Marco Rete. Na verdade, é só um questionamento até o vereador Sabino acabou de fazer, mas não foi respondido ali ainda sobre a questão das cestas básicas, né? Porque justamente eu ia repetir a pergunta, eu ia fazer, mas estou repetindo aqui. Só sobre essa questão de falar um pouco sobre os critérios para a definição, porque às vezes muitas pessoas entendem que é uma obrigação da assistência social qualquer um chegar, bater na porta e sair com a cesta básica debaixo do braço. E a gente sabe e entende que não é, precisa de uma avaliação, existe uma avaliação que é feita antes da liberação dessa cesta básica. Então, vou reforçar a pergunta, porque era uma dúvida minha também dos critérios, né? Como funciona, se é simplesmente alguém chegar lá que sai com uma cesta básica, ou qual é o procedimento que a Secretaria adota para avaliar e conceder esse benefício. Marco, eu não lembro agora todos os critérios, um deles é 1/4 de salário mínimo por pessoa, tá? E hoje São Bento tem o cartão, nem é mais a cesta básica, porque antigamente a pessoa ia até a secretaria, saía com um pacote debaixo do braço, né, os mantimentos debaixo do braço, passava em ônibus, atravessava a cidade, enfim. Hoje eles pegam o cartão, eles vão no mercado, eles mesmos vão comprar o que eles estão necessitando. E vale frisar também que bebida e cigarro não passa, de jeito nenhum é bloqueado, tá? É isso aí. Nós agradecemos, então, secretária, a sua presença aqui, né? Nos colocamos sempre à disposição. Eu agradeço. Quando precisar, retorne a essa Casa de Leis aqui. Agradecemos as explicações dadas, né? E nos colocamos à disposição. Muito obrigado. Pode fazer suas considerações. Muito obrigado. E eu volto a dizer, qualquer dúvida, liguem para a gente, levem o problema para a gente, que não adianta só dizer que aquela família está passando fome, aquela família está passando por dificuldades, se elas não procuram o CRAS, não procuram a secretaria. A secretaria está de portas abertas, tem ali o nosso e-mail, mande e-mail, a gente está lá à disposição. Muito obrigada, boa noite. Antes de concedermos a palavra aos vereadores, vamos fazer a leitura de mais pessoas que nos acompanham em suas casas. Marinho Denk, Sidney Miller, Irene Leonida Silva, João Altair Alves, Martins, Carla Grosso Diner, Marlene Freitas, Fernando Carvalho, Jürgen Alemão, Ivane Tremel Alves, Maurício Willeman e Camila Zeppelin. Nesse momento nós temos 140 pessoas online nos assistindo e 46 no Facebook, 44 no site. Nós temos mais de 200 pessoas em suas casas nos acompanhando também neste momento.
Nós iniciamos a sessão com atraso. Temos 9 vereadores inscritos na palavra livre. E devido a ter se prolongado além daquilo, mas democraticamente nós sempre temos agido assim, nós vamos conceder 5 minutos para cada vereador. E peço ao secretário que faça sorteio do primeiro vereador inscrito na palavra livre. Senhor presidente, eu me abstenho da palavra. Obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Vamos dar 5, vamos dar mais um de tolerância, se tiver, né? Muito obrigado, vereador César. Obrigado, vereador Aguimar. Posso? Vai decidir depois. Posso? Pode fazer o sorteio, por favor. 8. 8. Vereador Marco Rodrigo Reque. Vossa Excelência tem o tempo de até 5 minutos para as suas colocações.